Meus amigos e amigas, é uma alegria estarmos começando mais um programa Pergunte e Responderemos, atendendo aí as suas dúvidas, tirando as suas dúvidas para que a gente possa ter uma fé bem esclarecida. Você pode encaminhar para nós as suas perguntas pelo facebook.com/Pergunte e Responderemos CN. Temos também o telefone, que agora também é o WhatsApp, o 12-3186-2600, e você pode usar também o e-mail do programa Pergunte e Responderemos @cançãonova.com. Muito bem, lembrando que você é um colaborador da Canção Nova, você é alguém que ajuda a toda essa programação acontecer, ajuda a Canção Nova a realizar a sua missão. Então, faça a sua contribuição sempre. Canção Nova te agradece e Deus te abençoe. Ok? Vamos rezar, pedindo a Nossa Senhora que nos ajude a responder bem essas perguntas aqui, que vocês já mandaram, de acordo com aquilo que a Igreja nos ensina. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros amigos e amigas, já temos aqui a pergunta da Patrícia, que coloca o seguinte: as pessoas que auxiliam o sacerdote na missa podem tingir a hóstia consagrada no cálice. Tingir é molhar a hóstia no cálice. Olha, de acordo com o documento da Igreja Redemptionis Sacramento, que é um documento da Sagrada Congregação da Fé, no tempo do Papa João Paulo II, aprovado por ele, e que está em vigor ainda. Esse documento diz que não pode. A pessoa que recebe a Eucaristia em duas espécies, o ministro deve, ele tingir a hóstia no sangue de Cristo e colocar na boca da pessoa. Não é a pessoa que vai, por si mesmo, molhar no vinho e colocar na boca. De acordo com... E não pode também, de acordo com a Redemption do Sacramento, não pode as pessoas, além do sacerdote, pegar a hóstia com a própria mão, na âmbula, molhar no cálice e comungar. Não. Tem que receber do ministro. Por que isso? Porque na liturgia ensina o seguinte: o Cristo, na Santa Ceia, ele deu a hóstia, tomai e comei. Ele deu o pão, ele deu o vinho. Então, é o Senhor que nos dá o seu corpo. Então, a gente recebe do sacerdote ou do ministro. Por quê? Porque ali eles estão representando o Senhor que nos dá a Eucaristia. Certo? Eu tenho aqui quero aproveitar para mostrar um livro, para entender e celebrar a liturgia, porque aí quem quiser aprofundar esse estudo, inclusive aqui tem o documento Redemptionis Sacramento, muito importante, que explica o que pode e o que não pode ser feito na Santa Missa, o que é abuso, um documento muito importante. Muito bom, continuando aqui, vamos ver agora a pergunta da Ana Paula. Na cerimônia matrimonial de um casamento com disparidade de culto, há a possibilidade da presença de ambos representantes religiosos? Seria isto um casamento ecumênico? Ana Paula, primeiro, disparidade de culto religiões diferentes, A fé católica, um católico que casa com um protestante. Bom, excepcionalmente, o bispo pode autorizar, tem que ser o bispo, pode autorizar que o casamento seja feito fora da Igreja Católica. Ok? Bom, sendo feito fora da Igreja Católica, poderá ter pessoas de outra religião, mas é um caso, diz assim, exceção. Mas o bispo tem que dar uma autorização expressa para isso. Não pode ser, assim, voluntariamente a gente realizando isso. Tá certo? O Código de Direito Canônico prevê direitinho essa questão.
Uma pessoa que pede para não ser identificada. Um rapaz soropositivo pode ser sacerdote? Soropositivo é aquele que tem AIDS, né? Olha, não é um impedimento canônico. Não há impedimento canônico para a pessoa ser sacerdote porque tem algum problema de saúde. Não é. Agora, cabe ao bispo que vai ordenar o sacerdote, ele decidir se ele acha que vale a pena ou se ele acha que não vale a pena. Então, não há um impedimento, vamos dizer assim, canônico, jurídico da igreja. Agora, claro, sabe, tem uma série de razões que o bispo vai decidir. Porque o bispo ele é responsável pela ordenação sacerdotal de alguém. Então, se o bispo ordena alguém que não está preparado, não só o caso de soro positivo, mas um outro caso qualquer, né? Se a pessoa não teve uma formação teológica adequada, então normalmente o bispo ele faz um exame, né, oral com a pessoa para saber se a pessoa está bem preparada na filosofia, na teologia, nos comportamentos pastorais, né? Tem bispo, por exemplo, que ordena um sacerdote e diz assim, olha, você vai ficar 1 ano sem atender a confissão. Por quê? Porque ele acha que aquele sacerdote ainda, aquele seminário, não está ainda maduro para isso. Então, cada caso é um caso, por isso que o bispo ele decide em cada questão. Pergunta do outra pessoa que pede para não ser identificado. Se você não quer ser identificado, não tem problema, nós não identificamos. Só você deixar bem claro que não quer ser identificado. É errado um católico se relacionar com um ateu? É possível esse namoro dar certo? Olha, eu costumo dizer o seguinte, eu escrevi um livro sobre namoro, há muito tempo já, esse livro aqui já deve ter aí uns mais de 20 anos, os jovens pediram para eu escrever um livro sobre namoro. Eu escrevo aqui nesse livro, né? Depois escrevi um outro também, Problemas no Namoro. Esse aqui aconteceu porque num dia lá no site, um dia dos namorados, era um dia 12 de junho, né? O portal da Canção Nova, o site, colocou uma pergunta, o que você gostaria de perguntar sobre namoro? Meu Jesus, chegaram 780 perguntas. Isso já tem muito tempo, minha esposa era viva ainda, tem mais de 10 anos. E aí, o pessoal do portal mandou para eu responder 780 perguntas. Digo, vocês estão brincando comigo, né? Mas aí, eu fui lendo as perguntas, eu achei muito interessante, né? Aí eu falei para minha esposa na época, olha, se você conseguir pegar essas perguntas, tiver paciência de separar por assunto, eu escrevo um livro sobre cada... E olha, não é que deu um livro com mais de 18 capítulos? É problema de saúde, é problema de religião, é problema de infidelidade, é problema de, não sei, de parentes. Olha, eu não sabia que no namoro tinha tanto problema. Bom, mas está aí. Mas aqui, olha, ele está falando do casamento de uma pessoa que é católica e um que é ateu. O que eu coloco aqui nesse livro, inclusive? Veja, o namoro, ele tem uma finalidade. A finalidade do namoro é o casamento. Pode até não dar certo com uma pessoa, você vai namorar outro, mas o objetivo do namoro é o casamento. O namoro só tem sentido, o namoro ele só se torna maduro se tiver uma meta. E a meta é o casamento. Agora, veja bem, o que é a essência do casamento? É a unidade do casal. Eu até escrevi um outro livro, né? Sereis uma só carne. Acho que não está por aqui. Sereis uma só carne. Você só é feliz no casamento se você tem unidade com a sua esposa. Entende? Se você tem unidade com a esposa, tal, com o marido, você é feliz. Então, o casamento exige unidade. Agora, veja bem, um dos pontos básicos para a unidade do casal é a religião. É a religião. Claro que tem outras coisas que envolvem também a unidade, né? A fidelidade, não haver mentira, não haver briga, mas a religião é fundamental. Então, se um é religioso, o outro não é, sabe, o casal sofre. E sofre principalmente aquele que tem religião. Por quê? Porque ele vai querer rezar, o outro não vai querer rezar.
Ele vai querer ir à missa, o outro não vai querer ir à missa. Ele vai querer participar, não sei, de uma procissão, de um culto religioso, o outro não vai. Então, humanamente pode dar certo? Pode. Mas, olha, é uma pedrinha no sapato, viu? É que você caminhar como se fosse uma pedrinha no sapato. A vida inteira vai incomodar. Então, eu sugiro o seguinte, se eu tivesse um filho que fosse namorar com uma pessoa ateia, eu sugeriria a ele a não namorar. Estou sendo sincero, estou me colocando no lugar de um pai que veria um filho assim, entende? Ah, mas ele é ateu, mas eu mudo ele. Eu vou fazer ele se converter. Então faz o seguinte, faça ele se converter antes de você se casar. Porque se você casa e ele não se converte, aí já é tarde, tá certo? Então, eu acredito que as pessoas podem e devem se converter, acredito. Mas a gente também não pode ser ingênuo, né? A gente achar que todas as pessoas vão ser convertidas. Porque a conversão é algo de foro íntimo, é algo que depende da liberdade da pessoa. E também da graça de Deus, né? Muito bem. Olha, sugiro, leiam esse livro, Problema no Casamento. Aqui tem tudo que é tipo de problema. Vou até listar alguma coisa, quer ver? Por exemplo, como namorar, com quem namorar, ficar ou namorar, como fazer com temperamentos diferentes, insegurança no namoro, devo ou não continuar um namoro que já vai se prolongando, infidelidade no namoro, a família do namorado é complicada, né? Diferença de idade, nós somos muito diferentes de idade. Quando terminar o namoro, a gente pode voltar de novo. Não sei se devo continuar meu namoro. Quando é que a gente deve casar? Namoro e religião, namoro de pai ou de mãe solteiro. Nossa, tem tanta coisa aqui. Eu estou colocando porque, de repente, pode ajudar você aí a resolver seu problema, né? Bom, pergunta do Renato. Tenho tendências homoafetivas e sinto um chamado à vocação sacerdotal. Tenho medo de não ser plenamente digno desta vocação. O que devo fazer? Renato, eu vou dizer para você o que a igreja diz sobre isso. O Papa Bento XVI, ele escreveu um documento dizendo o seguinte: a pessoa que se sente homossexual, tem a tendência homossexual, ele pode chegar ao sacerdócio? Pode, desde que ele seja examinado durante 3 anos no seminário. Ele deixe bem claro que ele é contra a prática homossexual, que uma coisa é ter a tendência, outra coisa é viver a prática. Então, isso documento do Papa Bento XVI. Se ele, durante 3 anos, ele prova no seu comportamento, nas suas palavras, né, que ele é contra a prática homossexual, embora ele tenha a tendência. Então, ele, depois de 3 anos, ele pode ser ordenado sacerdote. Agora, eu li há um tempo atrás uma palavra do Papa Francisco desaconselhando a pessoa que tem a tendência homossexual ao sacerdócio. Mas, evidentemente, aí não é uma porta fechada. Não é. Porque o documento que vale é o documento do Papa Bento XVI, que é um documento oficial, né? O Papa Francisco não transformou isso num documento do magistério da igreja. Ele emitiu uma opinião. Então, o que eu penso que vale para nós é o documento do Papa Bento XVI. Então, se a pessoa tem a tendência homossexual, mas não quer viver, ou seja, quer viver a castidade, resumindo, quer viver a castidade, como recomenda o catecismo para qualquer pessoa, né, que tenha tendência homossexual, não é só para quem quer ser padre. Se viver a castidade, o catecismo fala, no parágrafo 2357, que a pessoa pode chegar à perfeição cristã. É bonito isso, né? Muito bem. Pergunta do Alisson. Na oração do credo, recitamos que Jesus desceu à mansão dos mortos.
Qual o significado desta colocação? Bom, Jesus desceu à mansão dos mortos, está na Bíblia de maneira bem clara, São Pedro fala disso. O que significa isso? O Cristo foi levar a salvação àqueles que morreram antes dele, viveram antes dele. Por quê? Porque antes do Cristo morrer, ressuscitar, ir para o céu estava fechado por causa do pecado da humanidade. As portas do céu só se abriram para a humanidade com a ressurreição de Cristo e a sua ascensão ao céu. Então, Cristo foi levar a redenção para aqueles que tinham, para os justos que tinham morrido antes dele. O Catecismo da Igreja diz uma coisa muito interessante, né? Quando estuda o credo, né? No final do credo, o Catecismo diz assim que Cristo não foi levar a salvação para todos que morreram antes dele, foi levar a salvação para aqueles que eram justos e que viveram antes dele. Ou seja, aqueles que, né, viveram direito de acordo com as leis do Antigo Testamento, que era o que valia para eles, a moral do Antigo Testamento, que valia para eles, diferente da nossa moral de hoje. Mas se eles acompanharam, viveram aquela moral, quando você lê o Antigo Testamento, você encontra muita gente justa e muito pecador, né? Você vai encontrar lá o próprio Jesus falando aquela parábola do rico e do pobre mendigo, né? Que ficava lá na porta do rico. O rico foi enterrado, o pobre foi para o seio de Abraão, ou seja, foi para o céu, ou seja, foi justificado. Muito bem, então é isso que ele foi fazer, levar a salvação aos justos. Muito bem, assim a salvação atinge toda a humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo, entendeu? Pergunta, olha, nesse livro aqui, o Credo do Povo de Deus, que é a explicação do credo feito pelo Papa Paulo VI, ele explica aqui, né, quando fala do credo, ele explica todo o credo, parte por parte. Ele explica aqui, né, todos os aspectos do credo, inclusive essa descida de Cristo à mansão dos mortos. Ok? Aí você pode ler com mais detalhe. Muito bem. Pergunta da Viviane. Se uma pessoa pode alcançar a salvação no último momento de vida, qual o sentido de seguirmos a religião e suas regras de conduta por toda a vida? Bom, Viviane, a gente não vive a nossa fé, a nossa religião só para se salvar. A gente vive a nossa fé na religião por amor a Deus. Essa é a primeira coisa. Eu amo a Deus. Deus é meu Pai, meu Criador, meu Pai. É muito significativo a gente poder chamar Deus de Pai, né? Deus podia dizer assim, olha, vocês vão me chamar de juiz, vocês vão me chamar de advogado, advogado nosso que estás no céu, juiz nosso que está... Não, Pai nosso, é diferente, é nosso Pai, entende? Eu não existia, Ele me deu, como diz Paulo VI, o banquete da vida. Né? Então, a gente ama a Deus, serve a Deus, obedece à lei de Deus por amor a Deus. Como consequência, eu vou me salvar. Agora, a misericórdia de Deus é tão grande que Ele pode até no último instante da vida resgatar a pessoa. Ele pode até no último instante de vida, a pessoa ter a graça do arrependimento. Eu me lembro uma história que contava São João Maria Vianney, que um dia ele estava celebrando uma missa, bem cedinho que ele celebrava, né? E tinha uma mulher de luto, toda vestida de preto, né? Chorando, né? No fundo da igreja. E ele chegou perto dela quando acabou a missa e disse, pode parar de chorar, seu marido não está condenado. A mulher, mas Santo Cura, Dars, ele suicidou
Naquele tempo, né, era porque, 1800 e pouco, naquele tempo o suicídio era sinônimo de condenação. Ele disse, não, ele está no purgatório, a alma dele está no purgatório, pode rezar pelo sufrágio da alma dele. Mas como? Ele disse, eu vou explicar por quê. Olha que bonito, está no livro da biografia do cura Darcy. Ele disse, lembra que no mês de maio você fazia um oratório para Nossa Senhora no seu quarto, até colocava flor, e vocês rezavam ali, e ele rezava de vez em quando com você? Lembro, por causa disso, Nossa Senhora conseguiu para ele a graça do arrependimento antes dele morrer, no último segundo de vida. Ele se salvou. Aí é a misericórdia de Deus. Mas ninguém vai querer ser salvo no último minuto de vida, né? E se eu não tiver a graça do arrependimento? Então a gente vive a vida inteira. Uma comparação que eu gosto muito. Você tem uma árvore, se a árvore está inclinada para cá, quando ela cair, ela vai cair de que lado? Vai cair para cá. Se ela está inclinada para cá, se você cortar, não vai cair do outro lado. Se você está inclinado para Deus a vida inteira, você vai cair nos braços de Deus. Entendeu? Então, a gente não deve abusar disso, né? Pergunta outra pessoa que pede para não identificar. Qual o posicionamento da igreja sobre desligamento de aparelhos após diagnosticada cientificamente a morte encefálica? Olha, a igreja, ela acompanha a medicina na questão da morte. Para a medicina, se a pessoa tem morte cerebral, ou seja, o eletroencefalograma zerou, ele não pulsa mais, então é porque a pessoa morreu. Então, a igreja concorda com a medicina que a pessoa morreu. Agora, mas espera aí, mas tem sinais de vida ainda, tal, de coração, não sei o quê. Então, a igreja deixa a cargo da família, dos médicos, fazer qualquer outra operação ou não, atividade não. Mas, em princípio, a igreja concorda com a medicina. Agora, hoje, eu diria o seguinte, se eu tivesse um parente, deu morte cerebral, mas o coração ainda está batendo, eu preferiria esperar o coração parar de bater. Pode até, quem sabe, desligar algum aparelho e tal, mas enquanto o coração estiver ainda pulsando, não considerar definitiva a morte ainda. Isso fica por conta também da família e dos médicos que acompanham a família, né? O que mais? Pergunta do Renato. Por que Deus permitiu tantas mortes e violência no Antigo Testamento? É o mesmo Deus de hoje que não admite mais sacrifícios e sim a misericórdia? Olha, Renato, nós temos que entender que no Antigo Testamento o povo era outro, a cabeça das pessoas era outra. Veja, o povo de Israel vivia ainda de acordo com o Código de Hammurabi. O que era o Código de Hammurabi? Olho por olho, dente por dente. Então você pega os Salmos, Senhor, mande o castigo para o meu inimigo. Toda hora você vê isso nos Salmos. Esta era a moral daquele tempo. Não é que Deus fosse assim, nem Deus quisesse isso. Mas Deus entrou na história da humanidade, desde aquela humanidade lá com uma moral muito imperfeita, e Deus foi devagar aperfeiçoando essa moral até chegar em Jesus Cristo. Veja, por exemplo, Davi teve várias mulheres, Salomão teve uma infinidade de mulheres e um monte de concubinas, e era lícito na época. A moral da época aceitava. Então, a moral da época aceitava que um povo, quando vencesse outro, eliminasse o outro. Por mais difícil que seja da gente entender isso, era a moral da época. Está certo isso? Não está certo. Mas Deus, ele entra nessa moral, senão o povo não entende Deus. E Deus vai purificando. O Papa Bento XVI chamava isso de os limites da cultura. Todos nós, você não escapa da sua cultura. Não escapa. Você pode ver que nós todos nos vestimos da mesma maneira, né? Não era assim antigamente.
Entende? Então, a cultura prende o ser humano. Então, mas então é que Deus é que mandava matar aquele povo todo? Não. Era a cultura daquele povo que achava que Deus queria que matasse todo mundo, para que o povo judeu não se misturasse com um povo que não era religioso e se contaminasse com o paganismo, etc, etc. Tanto é que quando chegar em Jesus Cristo, aí Jesus vai colocar a lei do amor, a lei do Espírito, entende? Então, Deus é o sempre o mesmo, e Deus não muda, e Deus é amor, Deus é misericórdia, mas o povo não é. Então, isso deve ser colocado para o costume do povo. Agora, o escritor sagrado, quando ele escrevia, ele achava que Deus queria aquilo. Porque para o povo antigo, tudo que acontecia era a vontade de Deus. Ah, então Deus é que quer que elimine todo mundo. Não era bem assim. Nós temos que fazer uma diferenciação nisso aí. Entendeu? Muito bem. Vamos dar mais uma pergunta? Então vamos colocar mais um aqui, antes da gente fazer o intervalo. A pergunta... ainda sobre o Renato, talvez antes do intervalo ainda... Renato, eu estou publicando um livro, um curso bíblico. Esse primeiro volume aqui, Introdução à Bíblia e Pentateuco. Aqui eu coloco um capítulo explicando a sua pergunta. Por que havia tanta violência no Antigo Testamento? Né? Por que se eliminava um povo, etc. Né? Aqui nesse primeiro volume, são os 5 primeiros livros da Bíblia. O Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Depois já tem um segundo volume, não está aqui, que são os livros históricos. E agora eu já estou lançando o terceiro volume, que são os livros proféticos. E vamos aí ter uns 6, 7 volumes nessa coleção. Né? E aqui também nesse livrinho, nesse opúsculo aqui, eu coloco assim, como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento. Como entender esses acontecimentos difíceis, né? Eliminação dos povos, como entender... não sei, por exemplo, as pragas do Egito, como entender a passagem do Mar Vermelho, a travessia do Rio Jordão, páginas difíceis, né? Ali do Gênesis, que a gente pode entender melhor. Bom, ao intervalo, vamos fazer então o intervalo e logo em seguida a gente continua aqui com mais perguntas. Amigos e amigas, já estamos de volta com o nosso programa Pergunte e Responderemos. Eu quero só lembrar você que você pode assistir algum outro programa que você queira assistir, né? Entrando aí no site tv.cançãonova.com/programa. E no playlist você procura o programa que você quer assistir, tá certo? Escolha qual é o programa que você deseja assistir, tá bom? Quero lembrar que a Canção Nova tem o telefone 12 31 86 2600, que você pode usar para tudo, para tirar dúvida como é que você pode fazer a sua doação para a Canção Nova, como é que você pode adquirir algum produto da Canção Nova, livros, produtos de evangelização e outras coisas, entendeu? O importante é que você tire aí a sua dúvida daquilo que seja importante. Bom, antes da gente continuar respondendo as perguntas, quero mostrar alguns livros, né? Sempre é bom a gente ter livros bons. Um livro muito bom que nós lançamos do padre Gabriel Vilaverde, né? A Adversária da Serpente. Muito bom. Ele colocou como subtítulo o auxílio de Maria no combate ao mal. Nossa Senhora é aquela que esmaga a cabeça da serpente, né? Esse livro do padre Gabriel Vilaverde, ele é um excelente pregador e também um padre muito espiritual, né? Vale a pena a gente conhecer. Um outro livro sobre a Virgem Maria, esse fui eu quem escrevi, Na Escola da Virgem Maria. O que eu quis mostrar nesse livro? Maria é portadora de todas as virtudes. Por quê? Porque é aquela que é cheia de graça. Ave cheia de graça. Quem é cheia de graça só tem graça, só tem virtude. Então, virtude da humildade, desprendimento, pureza, bondade, mansidão, temperança, né? E também os auxílios de Nossa Senhora para que a gente viva a Escola de Maria, né? Outro livro que eu gostaria de recomendar, Marxismo, uma ideologia fascinante, mas perigosa. Por quê?
Bom, quem já estudou o marxismo a fundo, o comunismo a fundo, quem já leu, por exemplo, o livro negro do comunismo, né, de quase 1000 páginas, sabe o horror que é, né, o marxismo ateu, materialista, que tanto mal fez para a humanidade. Basta dizer que fruto do o marxismo é filosofia, a prática é o comunismo. Eles deixaram mais de 100 milhões de mortos na Rússia, na China, no Laos, no Camboja, no Vietnã, em Cuba, Coreia do Norte e outros países. Então, o cristão não pode ser marxista, porque o marxismo é ateu. Ele é anti-Deus, ele é anti-igreja, entende? Como de vez em quando a gente encontra algum católico aí marxista, vale a pena você saber se é possível juntar as duas coisas. É como juntar a água com o óleo, não dá para misturar, certo? Bom, um livro que eu escrevi com muito gosto, Ateus Convertidos. Eu conto aqui a história de 15 ateus que se converteram, gente famosa, Chesterton, C.S. Lewis, né? O maior abortista que houve nos Estados Unidos, Dr. Nathanson, ele disse que ele sozinho fez 5.000 abortos. Ele era dono da maior clínica abortiva de Nova York. Ele disse que só não funcionava no domingo. Uma coisa impressionante. Esse homem se converteu, né? Conhecendo o arcebispo de Nova York, Dom O'Connor, ele se converteu e depois que se converteu, ele passou a lutar contra o aborto no mundo inteiro. Impressionante. Aqui tem uma história do Dr. Alex Carrel. O Dr. Alex Carrel foi um médico francês, prêmio Nobel de Medicina. Esse homem, um dia, ele foi a Lourdes, levando uma paciente que estava terminal. Quando lavaram a moça com a água de Lourdes, a moça recuperou do dia para a noite. Esse homem ele era ateu. Esse homem, quando viu aquela moça recuperar, ele disse, não tem jeito. Se converteu. Impressionante. Dr. Alex Carrel, francês, de Lyon, na França. Bom, mais uma indicação só que eu queria colocar para vocês. Humildade, a raiz da santidade. Os santos dizem, meus irmãos, que sem humildade ninguém chega ao céu. Por quê? Porque a humildade é que faz a gente ser vazio de nós mesmos e sermos cheios de Deus. Por que eu botei isso na raiz da santidade? Porque a raiz, ela é escondida, ela não aparece. A raiz não recebe aplauso. Quem recebe aplauso é a árvore, as flores, os frutos. Mas quem é que mantém tudo isso? É a raiz. Você entendeu? Por que um santo dá fruto, flores, frutos? Porque ele é santo, porque ele tem a raiz da santidade. Bom, vamos em frente. Vamos continuar aqui respondendo as perguntas, senão eu fico falando o resto do programa só de livro. Porque a coisa que eu mais gosto, Tiago, é livro. Né? Aliás, Monteiro Lobato dizia, né? Um país se faz com homens e livros. Homem, quer dizer, pessoas humanas, né? Homem, mulher e livros. Né? É verdade, sabe? A gente precisa ler, senão a cabeça da gente fica vazia. Né? Muito bem. Agora, ler coisa boa, né? Não pode ler coisa ruim. Porque um livro tanto leva você para o bom caminho, como leva você para o mau caminho. Então, tem que ter também discernimento. Mas vamos continuar respondendo as perguntas que chegaram para nós, né? Uma pessoa que também não quer ser identificada. O que a igreja diz sobre a regressão como forma de terapia? De que forma a igreja refuta a existência de vidas passadas? Bom, a igreja não acredita na reencarnação. Vidas passadas, a igreja não acredita. Então, está lá na carta aos Hebreus, muito claro, Hebreus 9, 27. Só você pegar a Bíblia, você vai ver, está escrito lá, né? Está determinado que cada um morra uma única vez, e em seguida vem o julgamento. Então, morra uma única vez. A reencarnação, a pessoa morre várias vezes. Então, a igreja não acredita em reencarnação, não acredita em vidas passadas, não acredita na pré-existência da alma.
O que é a pré-existência da alma? A alma já existia, Deus pegou essa alma e colocou numa criança que vai nascer. Não. A igreja ensina o seguinte: cada criança, Deus cria uma alma nova. Não é uma alma que já existia, entendeu? Então, agora, essa terapia, né, que a pessoa pergunta aqui, de regressão, a igreja não proíbe, desde que não seja para ficar aí falando de vidas passadas. Não. Uma regressão tipo hipnose, a igreja não é contra, desde que a pessoa seja habilitada, seja capacitada, porque não é brincadeira você mexer com o inconsciente da pessoa. Então, especialistas, que hoje se usa até em algumas práticas da medicina, usar a hipnose, mas desde que sejam pessoas habilitadas, capacitadas, e que não tem nada a ver com a reencarnação. A igreja não é contra. Muito bem, pergunta do Celso de Jesus: se a igreja condena conversar com os mortos, como pode um vidente receber as mensagens de Nossa Senhora? Não tem nada a ver, Celso. O que a igreja proíbe é chamada evocação dos mortos. Não é pedir a intercessão dos mortos. Vamos explicar bem isso. Evocação dos mortos é você chamar a alma de alguém que já morreu e vir aqui trazer mensagens, falar coisas. Isso, desde o Antigo Testamento, era proibido. Tanto é que quando Saul, né, evocou lá a presença de um profeta e veio, né, depois diz o livro das Crônicas que ele morreu por causa disso, porque foi consultar aquela pitonisa lá de Edom lá e morreu por causa disso. Desde o Antigo Testamento é proibido fazer evocação dos mortos, né? Agora, intercessão é outra coisa. Você pedir a intercessão de alguém que está no céu, você não está pedindo para ele vir. Outra coisa, Nossa Senhora aparece quando Deus permite que ela apareça. A igreja ensina que Deus pode permitir a aparição de uma alma. Muitos e muitos santos tiveram aparições de alma. Alma que vem pedir para celebrar a missa, para que ela chegue ao sufrágio no purgatório. Alma que aparece para provar que existe uma vida depois dessa. A igreja fala que é possível. A igreja não nega isso, não. Agora, o que a igreja proíbe é uma coisa só. É eu fazer evocação dos mortos, eu chamar, né? Olha, minha esposa que você morreu, vem aqui trazer para mim as mensagens do além. Não, isso a igreja não quer que faça. Pronto, são coisas diferentes. Ana Maria, há na Sagrada Escritura alguma passagem que indica que Jesus nunca tenha pecado? Opa, tranquilo. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Né? Ele é igual a nós em tudo, exceto no pecado. Guarda aí, carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Bem claro, Jesus. Aí ela coloca o seguinte aqui: quando ele expulsou os vendilhões do templo, ele não estava tomado pelo pecado da ira? Não. Se a igreja fala que ele não tem pecado, não foi pecado. O pecado foi de quem estava fazendo aquela confusão lá dentro, na casa de Deus. Né? Imagina alguém chegar na casa do seu pai, né? Entrar na casa do seu pai, fazer arruaça na casa do seu pai, né? Fazer lá uma porção de coisa errada. O que você vai fazer se você chegar lá e ver aquele povo bagunçando na casa do seu pai? Você vai ficar uma fera, com justiça. Foi o que Jesus fez. Porque para Jesus, Deus era pai mesmo. Ele é o único filho natural de Deus. Nós somos filhos por adoção. Ele não, ele é filho natural. Quando ele viu a casa do pai, que é o templo de Jerusalém, transformada num mercado, aí ele ficou. E aí você fala, mas ele usou de violência. Bom, o que a igreja ensina? A violência só é justa a serviço da justiça. Por que o soldado usa uma arma? Por que o soldado pode até atirar num bandido se não tiver outro jeito? Porque ele está a serviço da justiça. A moral católica ensina isso. A violência, por que existe o exército?
a polícia? Para defender os justos, os que são agredidos injustamente. Então, o que Jesus fez ali foi um ato de justiça. Ele não tem pecado. É o que a igreja nos ensina. Pergunta do Bruno. Eu escrevi um livro, eu quero mostrar porque esse livro, sabe, tira dúvida de muita gente. Eu recebo muitas perguntas. Segunda, terça e quarta-feira, na minha rede social, eu uso 3 redes ao mesmo tempo, Facebook, YouTube e Instagram. Eu respondo uma média de 150 perguntas por semana. E eu recebo muita pergunta assim, professor, aquela passagem do Evangelho assim, me explique. Bom, eu, ao longo do tempo, fui juntando essas passagens e eu escrevi esse livro. Passagens difíceis dos Evangelhos. Peguei os 4 Evangelhos, separei as passagens, mas expliquei aqui, agora veja bem, não é da minha cabecinha não, usando bons manuais. Eu tenho um manual muito bom de 1000 e tantas páginas, que é da Universidade de Navarra, do Opus Dei, que explica a Bíblia de ponta a ponta. E tem também um manual, que é da editora Loyola, que são 3 volumes, que se chama Comentário Bíblico. Explica a Bíblia também, do Gênesis ao Apocalipse. De lá, desses bons manuais e outros livros, é que eu fui tirar as explicações. Né? Quando Jesus fala, por exemplo, dá a César o que é de César, o que significa isso? Quando Jesus fala, onde estão os cadáveres, aí estarão os abutres. O que Jesus quer dizer? São provérbios judaicos que hoje a gente não entende, mas que os especialistas sabem explicar para a gente. Então, isso ajuda a gente a entender, como a pergunta, né, da Ana Maria aqui, se Jesus pecou por causa daquele ato dele ali, né, de expulsar os vendilhões do templo. Pergunta do Bruno: em que situação uma pessoa que foi excomungada pode voltar a participar da igreja? Já houve casos assim? Existe algum rito específico de reentrada? Bom, vamos por parte, Bruno. Em que situação uma pessoa que foi excomungada pode voltar a participar da igreja? Pode voltar sempre. A excomunhão, Bruno, não é um castigo definitivo, não. A excomunhão é um castigo. Que nem você faz com seu filho. Põe de castigo no quarto, meia hora. Eu fazia muito isso com meus filhos, para você ficar pensando aí na coisa errada que você fez. Não vai brincar com seus irmãos, não vai usar celular, não vai usar nada. Você vai ficar de castigo aí. Depois você solta. A excomunhão é um castigo temporário. Então, se a pessoa se arrependeu do que ela fez, ela pode pedir à igreja, a igreja suspende a excomunhão. Quem é que pode fazer isso? O bispo. Então, o Código de Direito Canônico, ele fala em 7 casos em que, se a pessoa cometer um desses pecados, automaticamente a pessoa está excomungada. É chamada excomunhão lati sententiae. Não precisa nem autoridade aplicar. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Se a pessoa, por exemplo, profanar a Eucaristia, pegar a hóstia, jogar no chão, levar para um culto aí satânico, ela está excomungada. Se ela apostatar da fé, não quero mais ser católico, renego o meu batismo, bom, você está se retirando da igreja, então você está excomungado. Terceiro, se um padre, por exemplo, violar o segredo da confissão, se o padre conta para alguém o pecado que ele ouviu na confissão, ele é excomungado da igreja. É sério. Outro exemplo, se alguém, por exemplo, agredir o Papa fisicamente, ele é excomungado. Se agredir fisicamente. Um outro exemplo, se um sacerdote, por exemplo, se ele ele praticou uma fornicação com uma mulher, por exemplo, e depois a mulher vem se confessar com ele e ele perdoa a mulher, os dois são excomungados, porque estão abusando da confissão. Então, tem 7 casos que a igreja considera excomunhão. A pessoa que praticar o aborto, ou a pessoa que auxiliar um aborto, ou que fomentar um aborto, a pessoa fica excomungada. Agora, pode voltar? Pode. O Papa Francisco, por exemplo, autorizou que qualquer sacerdote
na confissão, possa suspender a excomunhão por causa do aborto, se a pessoa estiver arrependida. Então, eu disse que o bispo é que autoriza, mas o Papa Francisco autorizou. No caso de aborto, qualquer pessoa, qualquer sacerdote pode suspender a excomunhão. Então, é o seguinte, qualquer motivo de excomunhão, a pessoa pode voltar para a igreja, desde que ela vá ao bispo, se arrependa, peça perdão, aí o bispo pode suspender. Suspender quer dizer retirar a excomunhão. Muito bem. Pergunta, bom, aí você pergunta mais aqui se já houve casos assim, muitos, alguns casos assim. Existe algum rito específico de reentrada? Não, não precisa ser um rito específico. Basta a vontade do bispo dizer, né, eu, em nome da igreja, com a minha autoridade apostólica, eu te reintegro à igreja. É uma coisa simples. Não tem o próprio sacerdote, no caso do aborto, também é uma coisa simples. Basta a vontade do sacerdote e a decisão dele. Pergunta Dani Cardoso, se a igreja não abre mão do celibato e o Papa é o sucessor de Pedro, apóstolo, bom, e o Papa é o sucessor de Pedro, apóstolo, porque na Bíblia, lemos que Jesus curou a sogra de Pedro. Bom, Pedro era casado. Veja, o celibato, ele não é um dogma da igreja. Ele é uma decisão pastoral da igreja. Ou seja, pode ser revogado. Então, o que acontece? Até mais ou menos o século III, ano 300, os padres e bispos, até papas, eram casados. Não é só São Pedro, não. Teve vários papas que eram casados. Bispos e padres. No ano 300, começou a acontecer o celibato na Espanha. Houve um concílio na Espanha chamado Concílio de Espira, na Espanha, em que a igreja na Espanha decidiu o seguinte, daqui para frente, quem quiser ser sacerdote aqui tem que ser celibatário. Mas não valeu para a igreja inteira, valeu só para a região. Isso foi crescendo, 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 até que no primeiro concílio que houve em Roma, o Concílio do Latrão I, que foi no ano 1123, a igreja aprovou o celibato para todo o Ocidente, não para o Oriente Católico. Tanto assim que na Igreja Católica do Oriente, até hoje tem padre casado. Entendeu? Uma coisa interessante, quando muitos anglicanos, né, vieram para a Igreja Católica, porque houve na Inglaterra aquele problema, né, de ordenarem um bispo homossexual e depois abrir o casamento, a ordenação de mulheres. Muitos anglicanos vieram para a Igreja Católica, muitos, a ponto do Papa Bento XVI criar um ordinariato especial para acolhê-los. E muitos eram padres anglicanos casados. Vieram para a igreja, foram reordenados padres na Igreja Católica, casados e continuaram na igreja casados. Então, aqui no Brasil não tem muito, mas nos Estados Unidos tem muitos padres ex-anglicanos, hoje padres católicos, casados com as esposas. Então, o celibato ele não é um dogma irrevogável, ele é uma medida pastoral. Por que a igreja chegou nisso? Porque a igreja, com o tempo, o Espírito Santo foi mostrando para a igreja o seguinte, Jesus Cristo, ele é o grande sacerdote. São Tomás de Aquino dizia, ele é o único sacerdote, os outros são seus ministros. E esse grande sacerdote era celibatário. Ora, então o sacerdote, ele deve ser alter Christus, como que um outro Cristo. Então, é por isso que a igreja, né, entende que pode ser assim. Muito bem, pergunta do Lucas Souza. Sei de um caso em que foi realizada uma cerimônia de batismo em uma comunidade eclesial de base, sendo presidida por uma mulher leiga. Esse batismo foi válido? Foi válido. O batismo, ele pode ser ministrado por leigo. Quando? Em pelo menos duas situações. Se tem uma pessoa que está na iminência de morte,
pode morrer a qualquer minuto. Isso nós fazemos muito com criança. Não dá tempo de você levar um padre, qualquer pessoa pode batizar. Está no Código de Direito Canônico. Basta derramar água 3 vezes na cabecinha da criança. Não precisa ser muita água, não. Pode ser até um algodãozinho molhado assim na água, você pinga ali na cabecinha da criança e diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu já batizei uma criança assim. Um dia me chamaram no hospital, né? Uma parente minha, que teve um filho, e a criancinha estava à morte, não podia tirar do hospital. Eu fui lá e eu batizei a menina. Valentina é o nome dela. Valentina, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ela não pode ser rebatizada, não. Depois você leva para a igreja e ela não morreu. Porque o batismo dá vida, né? Aí o padre faz o que na igreja? Ele vai fazer as orações, as outras orações do batismo que eu não fiz. Então vai ungir um óleo, entende? Aí, toda aquela cerimônia do batismo, mas não, ele não vai repetir, eu te batizo, não vai repetir, entendeu? Então, em caso de morte, na iminência de morrer, qualquer pessoa pode batizar. Agora, um caso normal, o bispo pode autorizar que um leigo batize. É um caso excepcional. Normalmente, quem batiza na igreja, situação normal, é o padre e o diácono. Mas, onde não tem padre, não tem diácono, o bispo pode autorizar que algum leigo, de repente ministro extraordinário da Eucaristia, possa batizar. Então, não é ilegal, agora tem de ver se é lícito. Então, se a pessoa teve autorização para fazer isso. Tá certo? Muito bem. Elaine Souza. Como ter a certeza de que Jesus era filho único e que Maria permaneceu virgem? Bom, Elaine, para nós é dogma de fé. Primeira coisa, como ter certeza? Nós cremos na igreja. A igreja falou, eu acredito. Católico que não acredita na igreja não é católico. Santo Agostinho dizia, Roma locuta causa finita. Roma falou, a igreja, falou, encerrou a questão. Né? Então, como é que saber que Jesus era filho único e que mais aquela pergunta aqui, que Maria era sempre virgem? Para nós é dogma de fé que Maria é virgem. Né? Lá no ano mais ou menos 300 e pouco, a igreja proclamou o dogma da virgindade perpétua de Maria. Tanto assim que Santo Agostinho, lá por volta do ano 350, Santo Agostinho disse aquela frase dele que ficou célebre. Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Mas por que Maria se dá à luz e continua virgem? Por que esse milagre? É um milagre. Porque Deus quis deixar um sinal de quem era a mãe do Filho de Deus. Lá o profeta Isaías, 700 anos antes do nascimento, o profeta Isaías, lá em Isaías 7,14, já tinha dito, eis um sinal, eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho. Seu nome será Emanuel, Deus conosco. Deus quis assim, que Maria queria ser uma virgem consagrada. Ela foi consagrada ao templo de Jerusalém com 3 aninhos de idade. Está na tradição da igreja. Só que Deus precisou dela. Deus quis que ela fosse a mãe do Redentor. Então Deus preservou nela a virgindade. Para nós é dogma de fé. Agora, que Jesus era filho único, tem 1000 provas que a igreja dá para isso. Você não encontra em nenhum dos evangelistas, né, uma citação que não seja essa, né? Jesus, filho de Maria. Você não vai encontrar uma outra pessoa, fulano, filho de Maria. Não vai encontrar. Você só encontra Jesus, filho de Maria. Então, a igreja... E outra coisa, né? Por que aos pés da cruz, Jesus entrega Nossa Senhora para João? Claro, se tivesse ali um outro irmão de Jesus, ele teria entregue a sua mãe para um outro irmão.
Muito bem, meus amigos, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Continue mandando aí as suas perguntas, que num outro programa nós continuaremos respondendo, se Deus quiser. Um grande abraço, fique com Deus.